Olá pessoas, sejam bem-vindos à nossa quarta aula de karaokê. Nas aulas anteriores nós viemos falando sobre a interface do Xsub, sobre suas tags, entre outras coisas. E na aula de hoje nós iremos falar finalmente sobre o karaokê em si. Nós vamos começar aprendendo um pouco sobre a sincronia de linhas, depois sobre a sincronia de sílabas e eu darei algumas dicas sobre a sincronia de sílabas, principalmente sobre a questão de sílabas que possuem a repetição do T e do N. Bom, vindo aqui ao nosso Xsub, eu já estou com ele aberto aqui e como vocês podem ver, eu já tenho um vídeo carregado e o áudio desse respectivo vídeo, que no caso é o episódio 3 do anime Orange. O que eu vou estar fazendo aqui agora é eliminando o vídeo. Por que eu vou estar fazendo isso? Como vocês sabem, o YouTube acaba enchendo muito o saco com questão de direito autoral. Então, para não correr nenhum risco de tomar algum strike ou ser penalizado de alguma forma, eu vou remover o vídeo e deixar apenas o áudio, que como será exibido apenas em alguns trechos, acredito que não vai dar nenhum problema. Então, é aquela coisa que eu expliquei nas aulas passadas, vindo aqui e gerando um novo vídeo em branco. Bom, como eu falei nas aulas passadas, esses dois botões aqui servem para a gente estar pulando para o início e para o fim de uma linha. Esses dois aqui para setar o início e o fim dessa mesma linha. Nesse daqui a gente pode estar configurando o reajuste dos tempos da legenda. Mas eu ainda não falei para vocês sobre a questão do timing em si, como que ele é feito. Se vocês derem uma olhada nessa parte aqui, que como eu já disse nas outras aulas, basta você vir aqui e clicar em abrir áudio do vídeo, abrir o áudio de sua preferência ou usar um som em branco, ao você dar uma olhada nessa área, você vai notar essas duas barrinhas aqui, uma vermelha e outra azul. Como elas funcionam? A barra vermelha ela indica o início do tempo da nossa legenda, e a barra azul indica o fim do tempo da nossa legenda. Se você der um clique com o botão direito do seu mouse, você irá setar o tempo final da sua legenda. E se você der um clique com o botão esquerdo, você irá setar o início da sua legenda. Porém, isso é apenas aqui na área de visualização. Se vocês derem uma olhada aqui na nossa legenda, o tempo dela ainda está zerado, no início e do fim. O que você precisa fazer para que essa alteração seja salva? Você precisa apertar a tecla Enter. Como você pode notar ali, o tempo foi salvo e está presente agora na nossa linha. Bom, se você der uma olhadinha aqui, quando eu mexo o mouse, existe uma outra barra branca. É essa barra onde mostra a posição que a gente está no áudio. Se a gente clicar aqui com qualquer um dos dois botões, o botão que a gente usou no caso vai selecionar esse instante do tempo para ser como o início ou fim da nossa linha. Aqui, como você está clicando com o esquerdo, virou o início. Vou trazer ele de volta para cá. E aqui, como está no final, vou clicar com o botão esquerdo e ele setou o final para cá, trazendo ele de volta para cá. Apertando Enter, como vocês notaram, o valor foi salvo aqui. Ok, como que a gente vai estar fazendo esse timing? Se a gente der um play aqui, a gente vai notar que a linha não vai estar nesse tempo aqui. Por quê? Porque essa é uma linha de karaokê. Então, o que a gente pode deduzir? Se a gente já está fazendo um karaokê para nossa abertura, essa linha vai estar, obviamente, na abertura. Então, a gente tem que avançar até ela. Então, eu vou avançar aqui até a parte onde inicia a abertura para a gente poder estar vendo isso. Ok, aqui estamos na parte onde a gente tem o início da música na abertura. Eu não mostrei isso em vídeo porque, novamente, pela questão dos direitos autorais. Eu não posso estar exibindo a música por completo aqui. Então, infelizmente, vai ter que ter esse tipo de corte no vídeo. É uma pena, mas não tem outra forma. Ok, vamos dar uma olhada aqui no nosso áudio. Se você notar, nessa parte aqui tem uma pequena diferença nas barras que compõem nosso áudio. Isso indica que a música nessa parte daqui, ela fica maior. Então tem uma grande chance de aqui ter o início de uma fala. Vamos ver se isso acontece. Colocando o início para cá, e eu vou deixar bem curtinho aqui só para a gente ver se é aqui mesmo. Afinal, eu não quero que o áudio seja todo exibido. Não, isso é apenas uma batida do áudio ainda. Então não é aqui que a gente quer. Vamos avançar mais um pouco. Talvez aqui. Olha só, a gente conseguiu achar a nossa primeira sílaba. E é exatamente aqui que a gente quer que o nosso áudio fique.
Bom, vamos tentar encontrar o final dessa linha. Provavelmente deve estar por aqui. O que eu vou fazer aqui agora é aquele mesmo esquema de colocar a barra aqui pertinho para não exibir muito tempo do áudio. Vocês não precisam estar fazendo esse tipo de coisa enquanto estiverem fazendo o seu time. Bom, não é aqui. Eu vou voltar ele para cá e vou selecionar diretamente já o final para não ficar enrolando muito o vídeo. Ok, pessoal, voltando aqui, o final já está selecionado lá, selecionei o início e vou apertar o Enter. Pronto, nossa linha já está totalmente sincronizada com o áudio. Uma dica que eu quero dar para vocês é que vocês sempre devem colocar tanto o início quanto o fim da sua linha exatamente onde a música começa a ser cantada, ou seja, onde ela começa a ser pronunciada. Essa é uma coisa diferente para a questão do karaokê do que para as linhas de diálogo, porque no karaokê, se você colocar a linha um pouco antes ou um pouco depois, você pode acabar tendo problemas depois na sincronia de sílabas. Então é interessante que você sempre faça isso no ponto mais exato possível para evitar esses problemas depois. Bom, aqui já estamos sincronizados. Como eu já dei um Enter, já está salvo. Vamos pular para essa linha aqui de baixo, onde você está fazendo a mesma coisa para que ela já fique sincronizada. Se vocês notarem nessas outras duas linhas aqui, eu já deixei elas sincronizadas e com a sincronia de sílabas também já feita, porque não há necessidade de estar fazendo a sincronia de todas essas sílabas para que vocês possam ver. Apenas duas acho que já é suficiente para você pegar a ideia da coisa. Bom, vamos ver aqui o início da nossa linha. É aqui mesmo, então a gente já pode dar um Enter por aqui. E agora vamos procurar o final dessa mesma linha, avançando um pouquinho aqui no áudio. Talvez por aqui esteja o final dela. Ok, não é aqui, então vamos avançar um pouco mais. Talvez aqui seja o final. Ok, também não é por ali. É um pouco mais para cá. Ok, aqui já é um lugar bom para a gente estar deixando ela. Então a gente já pode deixar ele por aqui mesmo. Se você fosse olhar direitinho, ela seria o final entre aqui e aqui. Provavelmente aqui. Só que para a gente não perder muito tempo aqui, eu vou deixar assim mesmo. Quando vocês estiverem fazendo aí, sempre, novamente, tentem deixar o mais exato possível. Certo, nós já temos todas as nossas linhas sincronizadas. A gente pode vir aqui e salvar. Essa é uma dica que eu quero dar para vocês também. Sempre salvem o seu trabalho. O Egsub automaticamente ele salva um backup das suas coisas. Eu não me lembro agora o caminho exato do arquivo onde ele salva, mas até o final do vídeo eu tento deixar. Se eu não lembrar, eu falo no próximo. Em algum momento eu falo sobre isso. Mas sempre salvem o que vocês estiverem fazendo, porque é muito comum ocorrer crashes de vez em quando no programa e não vai ser legal se você perder o que você já tiver feito. Ok, pessoal, agora a gente pode passar para a parte de sincronia das nossas sílabas. Como que a gente vai estar fazendo essa sincronia? Se você der uma olhada nesse botão aqui, ele ativa o modo de edição do karaokê. Se a gente der um clique nele, olha só, todas as palavras que a gente tem aqui na nossa linha vão aparecer aqui. A primeira coisa que a gente deve fazer é dar uma olhada nessa parte daqui. É aqui onde a gente vai estar fazendo a divisão das sílabas. Isso tem que ser feito manualmente. Infelizmente, até onde eu sei, não tem como você fazer isso de uma maneira automática. Mas é bem simples. O japonês é uma língua que possui apenas sílabas. Então, você vai ver aqui o K, você vai dar um clique nessa parte aqui entre o A e o T, e você vai ver que ela foi dividida. Novamente aqui o Ta, você vai dividir os dois, e aqui nós já temos dividido, Katati.
O mo, como você está vendo, por ele ser uma palavra que está separada, ela automaticamente é quebrada aqui, então você não precisa se preocupar com ela. O iro, se você prestar bastante atenção na pronúncia, é iro. Novamente, você vai separar aqui o i do ro. Novamente, o mo, que está separado aqui pelos espaços. Chegamos na palavra tigal. Uma coisa que é interessante para que você possa saber se você deve ou não separar a sílaba é pronunciar em voz alta. Veja, tigal. Como você consegue notar, o ti é bem separado do gal, ou seja, é uma sílaba que você vai separar. Mas aí vem um probleminha aqui. Nessa parte do gal, alguns artistas eles pronunciam gal e outros pronunciam ga-u. Então isso, durante a nossa sincronia aqui, a gente vai notar como que o artista vai estar pronunciando. De acordo da forma que ele pronunciar, a gente pode ou não vir a separar esse U. Então não tem como a gente saber isso. Na maioria das vezes, eles não pronunciam os dois separados. Então é interessante a gente deixar tudo junto já. Novamente, biso. Isso daqui é uma palavra em inglês. Então, normalmente eles pronunciam tudo de uma vez ou não. Nesse caso aqui, eu acredito que eles vão separar o bi e o iso. Então, a gente vai separar essa linha aqui. Aliás, essa sílaba. Bom, chegando mais aqui para frente, a gente vai ter o teburo. Novamente, se eu não me engano, teburo é table em inglês. Então, a gente pode separar por aqui e por aqui. Isso é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo e com a experiência. Não tem muito o que você fazer sobre isso. Se você notar, nessa parte daqui, não tem como a gente continuar dividindo. Mas a gente tem essa setinha aqui. Toda vez que a gente clica nela, a gente avança. Se acaso você precisar, você clica aqui para voltar. O no já está separado, já que ele está no espaço aqui. O E, novamente, aquele caso onde não dá para a gente saber se o artista vai pronunciar tudo junto ou separado, então vamos deixar tudo junto. O D já está separado pelo espaço. E chegamos aqui no ricate. O ri, a gente vai separar normal. E aqui vem uma coisa que muitas pessoas que fazem a separação de sílabas e a sincronia delas depois erram muito. Veja essa palavra como é a pronúncia dela. Ricate. Se você notar, quando a gente pronuncia o K, a gente não fala rica, a gente pronuncia rica. É como se fosse uma extensão desse A. E de onde vem essa extensão? Desse T. Ou seja, esse T é como se ele fosse dividido assim. E não o contrário, como muita gente faz, que é assim. Uma breve pausa só para eu dizer que se você, por exemplo, se você clicar errado e dividir sem querer, você pode clicar no mesmo espaço que ele vai voltar a grudar as sílabas. Bom, de volta aqui, o correto é assim, ricate. E novamente aqui pode acontecer uma coisa que alguns artistas, eles não pronunciam o ricate. Eles dão uma pequena pausa entre o A e o T, então você também tem que dividir aqui, ficando K, um T sozinho e depois a sílaba T. Avançando, e o Tá já está separado pelo espaço. Feito isso, você vai ver essa coisinha aqui, você tem que clicar nele. Você vai ver que não aconteceu nada. Por quê? Porque você não mexeu em nada aqui. Então você mexe qualquer coisa aqui, só um pouquinho, e pode clicar aqui e olha só. O próprio EgSub já gerou várias tags e colocou elas aqui. Eu não vou explicar para vocês o funcionamento dessa tag totalmente, o que significa SK, esse número aqui, mas o que você tem que entender é que é isso daqui que faz as sílabas mudarem de cores aqui, e é com isso que a gente vai estar fazendo o karaokê e seus efeitos. Bom, feita essa separação aqui, a gente pode praticamente esquecer essa parte, só em casos, como eu disse, que a separação ficou errada, que a gente vai voltar aqui para corrigir. Bom, olhando aqui na parte de cima, você vai notar que a gente tem todas as sílabas aqui separadas. O que a gente vai estar fazendo? A sincronia delas agora. Se você clicar em qualquer parte aqui, tem que ser normalmente no meio. Se você fizer isso nas beiradas, pode ter algum problema. Você vai clicar com o botão direito.
uma vez. Como vocês viram, ele reproduziu apenas essa parte daqui. E é com isso que a gente vai conseguir fazer a sincronia. Nesse caso aqui, veja, já está sincronizado direitinho, a gente nem precisa mexer. A gente já pode ir para a próxima, que é o tá. Bom, a gente pode ver que o tá é pronunciado mais ou menos até aqui, e a partir daqui já começa a parte do ti. Então a gente vai colocar a nossa barra exatamente em cima dessa barra amarela, vai dar um clique com o botão esquerdo do mouse e vai arrastar até essa posição. Agora a gente já pode clicar com o botão direito e o tá já está sincronizado. O ti provavelmente vai estar por aqui, mas vamos ouvir ele inteiro para a gente ter certeza onde vai ser a posição dele. Ok, a posição dele é por volta daqui, então a gente vai arrastar e vamos soltar, vamos ver. Parece que está bom, mas a gente tem que conferir o outro lado também para ver se está tudo certo. Eu sei que pode parecer um pouco difícil de você notar, mas bem aqui no início ele está pronunciando um pedacinho do i ainda do ti. Então a gente tem que puxar ele um pouco para cá. Vamos lá. Ok, agora parece que está bom o ti, vamos ver o mo. Ok, o mo também parece que está bom. Vamos só puxar esse aqui um pouquinho para cá agora. Se você notar essa pequena parte daqui, ele pronuncia uma sílaba invisível, que normalmente é a transição entre o ti e o mo. Então a gente arrasta o ti um pouquinho para cá. E agora o mo. O mo agora está certo. E o ti também está certo. Bom, agora eu vou sincronizar todas essas outras sílabas. Eu vou dar uma pequena acelerada no vídeo para que não fique muito extenso novamente. Vocês podem ir acompanhando aí como é feito. Ok, pessoas, voltando aqui, prestem atenção em como ele pronuncia essa parte. Como eu disse aquela vez, alguns artistas pronunciam tudo juntos, alguns acabam separando o H e o U. Esse é um caso onde ele é separado, ouçam. Então a gente vai voltar aqui, nessa palavra, o tigal, e a gente vai separar o U aqui. Como vocês notaram, no momento que eu cliquei aqui, ele foi separado ali, então a gente já pode voltar a trabalhar aqui. A gente pode puxar um pouquinho para cá. E já está bacana. A gente pode continuar agora a nossa sincronia. Novamente, um erro de separação. Quando ele pronuncia o I, esse outro I aqui, ele não é grudado no ZU. Ele é uma sílaba separada. Então a gente vai separar ele e vai encontrar a posição correta para ele. Ok, já está correto, vejam. E agora a gente já pode puxar para cá mais ou menos o H e já deve ficar correto. Ok. Vamos ver a próxima sílaba como vai estar. Outra coisa que muitos erram na hora de fazer a sincronia de sílabas. Prestem atenção nessas duas sílabas. Ok, o H está correto. O T, se vocês notarem, da parte onde o H termina até a parte onde o T vai começar, tem uma parte onde ele não pronuncia nada. Como que a gente vai fazer isso? Muitos KMakers fazem a seguinte coisa. Vem aqui no H, arrastam para cá, já vamos posicionar aqui o T. Olha só, o T ficou bacana, mas se a gente for ouvir o H, ele pronuncia o H ok, mas fica uma parte sem áudio aqui.
Isso, quando a gente for aplicar o efeito, vai ficar um efeito que vai ficar aqui um tempo a mais na tela depois que a música já parou de tocar. E a gente não quer que isso aconteça. Por isso que é uma boa prática você vir aqui, onde está o Gá. Se você notar, tem um espaço em branco aqui. Você vai dar um clique aqui do ladinho do A e a gente vai separar esse espaço em branco. Agora, quando a gente clicar no Gá, olha, o Gá termina no tempo certo, o T termina no tempo certo e o espaço em branco está aqui e não vai acontecer nada nesse momento. Aqui foi uma grande coincidência de que quando eu separei o espaço em branco ele já ficou perfeito, mas caso ele não fique, você ajeita ele daí. Bom, vamos continuar a sincronia das nossas sílabas. Ok, aquela questão do UE, vamos pegar ele aqui. Vamos ouvir ele. Novamente, ele quis fazer a separação das duas, então a gente vai separar elas. Um pouco mais para cá. Ok, o U pode parecer que uma coisa insignificante. Vamos ver aqui o início dele. O início dele é no minuto 1 minuto 34 e 18 milissegundos. E o final, 34 e 26 milissegundos. Ou seja, são apenas 8 milissegundos. É uma coisa mínima. Você pode até pensar em deixar isso para lá, não fazer isso. Mas no momento que a gente aplicar o efeito aqui, vai ficar feio. Então, eu recomendo muito que você sempre esteja prestando atenção nessas divisões e faça elas de maneira correta. Bom, continuando. Ok, aqui é aquela questão do T que eu disse para vocês. Vamos ver como ele pronuncia. Viram? É como se ele pronunciasse dois As, só que na verdade tem um T aqui na frente. Então a gente vai puxar até aqui na metade. Pronunciou o primeiro K com o primeiro A. E agora a gente vai puxar até por aqui. E aqui ele termina de pronunciar o segundo A, que na verdade é um T aqui. E agora vai vir o próximo T. Ok, o T já está bom. E agora o Tá. Perfeito, a nossa linha está pronta. Vocês notaram que nessas partes finais, eu simplesmente vim arrastando e já acertei de primeira. Por que isso? Se você notar aqui no áudio, tem algumas pequenas diferenças entre uma sílaba e outra, então dá para você já ir supondo onde acontece. Aqui para trás, nessas partes que é mais difícil você notar isso, mas se você tiver um pouco mais de experiência, você consegue fazendo isso mais rápido. Para quem está começando agora, pode ser um pouco difícil, você vai levar um pouco mais de tempo, mas se você prestar bastante atenção, acredito que você consegue fazer isso de boa. E você nunca deve se esquecer de clicar aqui, senão o que você fez aqui não vai ser salvo e no momento que você mudar de linha você vai perder tudo. Então é muito importante você clicar nessa setinha verde. Se você der uma olhada aqui do lado, tem uma parecida com um alto escrito embaixo. Se você clicar nela, toda alteração que você fizer aqui é salva automaticamente. Eu não gosto de usar essa função porque me atrapalha quando eu faço alguns testes. Mas se você tiver dificuldade de lembrar disso daqui, pode ser interessante para você deixar essa opção marcada. Ok, agora eu vou sincronizar essa linha de baixo e eu vou adiantar o vídeo porque acho que vendo eu sincronizar essa primeira linha já é suficiente para vocês, mas vocês podem ver eu sincronizando aqui rapidamente ela e a gente pode dar sequência no tutorial. Ok, pessoal, apenas uma coisa aqui que é interessante falar para vocês também. Notem essa sílaba aqui, o REM. É a mesma coisa das outras. O normal seria falar REM, como uma sílaba só. Só que o artista acaba separando o RE do N. O N acaba ficando com um som mais ou menos EN. Tipo uma continuação do EN, como se não houvesse o H.
Nesse caso, é interessante você separar o N do resto da sílaba, ficando apenas o Re e o N aqui separado. Vamos ver como fica no áudio. Ok, o Re fica bacana e o N. Ok, a gente tem que voltar ele um pouquinho aqui. Ok, já fica bacana aqui com o N aqui. Se vocês notarem que basicamente não dá para você ouvir ele pronunciando ele, mas é interessante você deixar separado. Continuando. Ok, pessoal, terminei de fazer a sincronia aqui das sílabas. E nessa última sílaba aqui, acho que é interessante, como eu disse lá um pouco atrás no vídeo, eu deixei aquela pequena diferença aqui e agora eu vou poder mostrar para vocês o porquê é interessante que você não faça isso. Eu vou primeiro puxar isso daqui para cá para que vocês possam ouvir o final da sílaba. Olha só, ela termina mais ou menos por aqui, porém o áudio continua por aqui. O que aconteceria aqui seria o mesmo de naquela parte onde eu separei a linha em branco. Ou seja, a música vai terminar e o efeito vai continuar aqui. Não é isso que a gente quer. O que eu vou ter que fazer aqui vai ser trazer de volta para cá. Eu fiz isso só para mostrar para vocês. E eu vou dar um clique aqui depois do A. Agora, se eu vier aqui onde está a faixa azul, dar 2 cliques ou clique com o botão esquerdo, apenas um, e puxar, olha só, temos a sílaba em branco de novo. E a gente pode posicionar ela aqui onde termina o áudio. Olha só o pedaço que a gente não queria. E se a gente puxar para cá agora para a gente dar uma olhada, ele termina na parte onde a gente queria. Bom, não é interessante que você tenha esse tipo de coisa. O que eu recomendo era que você salvasse isso daqui, tirasse a marcação daqui, viesse aqui e corrigisse. Mas isso pode causar algum problema ou outro nas outras sílabas aqui. Então, se você marcar errado, você pode estar se utilizando dessa técnica, apesar de não ser uma coisa recomendada. Ok, isso termina a nossa parte de sincronia de sílabas. Ok, pessoal, como a gente já está com todas as sílabas sincronizadas e as linhas também, agora eu posso mostrar para vocês qual é o resultado disso tudo. Lembrando que você não precisa fazer tudo isso para ver os resultados. Você pode fazer um pedacinho da linha, salvar e já está olhando aqui como que está ficando. Eu vou aumentar aqui o tamanho da tela. Obviamente, durante a reprodução do vídeo, eu vou estar removendo a parte do áudio que vai estar tocando aqui para não ter problemas de direito autoral, mas vocês podem acompanhar por aqui o que vai estar acontecendo aqui. Então, vamos dar o play. Ok, pessoal, viram? Se você seguiu o tutorial corretamente até aqui, meus parabéns, você acabou de criar o seu primeiro karaokê no Wagesub. Eu sei que parece uma coisa muito simples, a linha simplesmente aparece e some de maneira estática, simplesmente tem uma mudança de cor aqui entre uma sílaba e outra quando ela é cantada pelo artista, mas essa é a base de tudo que a gente vai fazer daqui para frente. Nas próximas aulas a gente vai estar estudando um pouco de design, lógica de programação, e a gente vai poder estar criando os efeitos que a gente tanto quer para os nossos karaokês. Uma dica que eu quero dar para vocês antes de encerrar o vídeo, aqui na aba de efeitos, deixa eu fechar isso daqui, foi aquilo que eu falei nas outras vezes, eu sempre tenho os meus efeitos, os meus estilos aqui pré-configurados. No caso aqui para o nosso karaokê, na linha principal, eu uso sempre o nome Romante. Para a linha de kanji que teria aqui embaixo, vai ter uma aula sobre isso, eu usaria o estilo kanji, e para a tradução que fica na parte de baixo, eu uso o estilo tradução. Se a gente vier aqui em kanji, você vai notar que ela vai estar posicionada sempre na parte de cima.
Você é livre para escolher o posicionamento do seu karaokê na tela, mas se você está fazendo isso para um anime, é sempre interessante você deixar ele na parte de cima e a tradução na parte de baixo. Nunca o contrário, fica realmente ruim da gente ler. Observe também a margem, sempre coloque ele uma distância bacana da margem, nunca grudado e nunca muito longe. Sempre tente achar um meio termo que fica bacana. E você pode estar usando também aqui para colocar ele nas laterais, mais à esquerda ou mais à direita. Observe que aqui a distância da borda superior e da borda do canto esquerdo são diferentes. Então acaba ficando um pouco estranho. Então a gente pode vir aqui na margem esquerda. Vamos ver se com 20 fica bom. É o mesmo valor, mas se você notar fica um pouco estranho. Então a gente pode aumentar um pouquinho aqui, colocar um 25 talvez. E olha só, já fica bem simétrico as coisas aqui e fica mais bonito. Cor primária e cor secundária, se você lembrar da aula passada, eu tinha dito que a gente não ia se preocupar com a cor secundária. Agora tem um sentido para ela. Se você notar, essa linha aqui está numa posição no tempo onde ela já foi cantada. Então ela está na cor primária, enquanto as outras que não foram cantadas estão na cor secundária. Você pode estar modificando aqui. Por exemplo, se eu quiser que a cor secundária fique laranja, vou puxar para cá, dar um OK. E olha só, todo karaokê ficou laranja. Se eu quiser que a cor primária seja, sei lá, um rosa bem forte, vamos dar um OK aqui. Ele também ficou. E assim você pode estar brincando com as cores e estar fazendo o seu karaokê da forma que você bem entender. Novamente você pode estar vendo aí, está mudando de cor tudo bonitinho. E na próxima aula a gente já pode dar continuidade ao que a gente está fazendo. Eu vou disponibilizar esse arquivo aqui, o script no caso. Vai ter um script com todas essas 4 linhas com timing e vai ter outro script com elas sem o timing, para que você possa estar praticando aí. Eu vou deixar também um link para a RAW desse arquivo, para que você possa estar fazendo o timing. E é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Nos vemos na próxima. Até mais.